Oi! Hoje é a resenha do conto La Susanita, de Eric Nepomuceno. Um homem viaja durante horas dentro de um táxi até chegar ao extremo de uma estrada, ali naquele ponto onde acaba o asfalto e começa a terra batida. Depois que ele desce, ele entra numa rua aqui, outra lá, até encontrar um bar chamado La Susanita. E dentro dele, ele havia combinado um encontro com um sujeito chamado El Gitano, uma pessoa conhecida pela sua pontualidade. Mas, depois de vários minutos, ele ali sozinho, sem mais nenhum cliente no bar, ele começa a ficar desconfiado que algo está de errado. E realmente isso se confirma, porque uma atendente ali daquele bar entra com uma expressão muito preocupada, dizendo que ele precisa sair dali com urgência e voltar imediatamente de onde ele veio, porque ele corria riscos. Mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. La Susanita foi publicado por Eric Nepomuceno em 1975, um autor que antes era um jornalista e depois começou a trabalhar com traduções de livros latino-americanos. Talvez um dos mais conhecidos que ele tenha feito é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Inclusive por essas traduções ele chegou a ganhar 2 prêmios Jabuti. Mas o que interessa é esse conto de agora, La Susanita, que é fácil dizer que é um texto que parece que promete muito e não chega a entregar o esperado por um leitor assim de obras policiais, digamos assim. Aliás, a situação em si, inicial do conto, é uma coisa até tida como clássica, né? Chega um sujeito num barzinho, tem aquele clima de mistério e de repente acontece alguma coisa e começa a história. Pois é, aqui a coisa não acontece e a história praticamente não começa. Aliás, a única coisa de importante que tem aqui é realmente esse protagonista, que a gente nem sabe o nome, a gente não sabe quem é, se é um policial ou um bandido. Tende a ser um bandido, né? Porque está tentando encontro com um tipo de chefão. Estou quase na região de spoiler já, né? Mas, e fora isso, é a presença daquela moça atraente, aquela atendente que entra dentro do bar e avisa ele para ele puxar o carro dali, porque senão ele vai dançar. Mas depois disso, realmente, só praticamente a fuga deste cidadão em retorno ao lugar de onde ele veio, que a gente também não sabe de onde é. Aliás, a gente não sabe que espécie de lugar é esse ali do bar. Tirando, claro, a referência dos nomes, a gente pode pensar que ele está em algum lugar que não seja o Brasil, talvez a fronteira com algum dos nossos países vizinhos. E acaba por aí, é uma coisa tudo ao léu, sem muitas caracterizações. O desfecho da história, sim, há uma certa justificativa, uma certa história. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, mas não é lá grande coisa. E mais uma vez aqui nos textos dessa antologia surge um conto que nem se parece com esse tipo de gênero. Como eu comentei lá no vídeo passado, o da A Balada do Falso Messias, onde eu disse que na verdade aquele conto mais parecia um romance super reduzido, porque não tinha aquelas características comuns de ter aquela surpresa ao final. Nesse aqui até que tem uma surpresinha, é verdade. O destino do protagonista é modificado por alguma atitude que ele tomou. E na verdade isso não estava telegrafado que iria acontecer. Então sim, a gente pode dizer que foi uma mudança ali, um pequeno plot twister do destino dele por causa do que ele quis fazer. Então está certo. Mas de qualquer forma, ele também se parece mais com um romance, só que não é um romance inteiro. Parece que é só o primeiro terço dele, a apresentação, onde sim, depois daquilo, aí começaria a história. Só que não acontece, né? Já acabou. O conto é só isso mesmo. Meio frustrante. Minha avaliação do conto. Quando eu comecei, ficou óbvio que se tratava de um texto carregado no mistério, na
tensão da cena, mas que ela não se desdobrou em nada. Primeiro ali no começo, ainda dentro do táxi, depois se dirigindo ao bar, depois estando no bar, depois na fuga. E, na verdade, o clima de suspense, ou melhor, de mistério, ia se mantendo, mas também não oferecia nada de novo. Só lá no final, por causa das notícias do que aconteceu lá naquele dia, que ele não participou, que ele fugiu, né? É que a história consegue achar um desdobramento. Claro que eu não vou dizer aqui, porque mesmo que não aconteça quase nada no texto, o texto é bem escrito, ao menos, né? Mas me fica a pergunta, será que eu vou lembrar dele daqui a um tempo? Eu sempre digo isso porque um texto considerado bom é um texto que por algum motivo você vai lembrar dele, mesmo que você esqueça completamente da história. Isso é bem comum até, mas você lembra que, puxa, era muito bom aquilo, e você sempre vai dizer, recomendar aos outros que leiam, porque era interessante alguma particularidade dele, seja o modo de narrar, seja o enredo, ou os desfechos, ou os desdobramentos. Ou seja, você pode esquecer de tudo isso, mas depois de anos você continua lembrando, puxa, aquele texto era bom. Mas um texto que você esquece tudo, você não tem o que lembrar, que é o caso aqui, não acontece quase nada. Então, o que a gente pode fazer? Porque apenas dizer que era bem escrito é pouco. Isso, na verdade, é uma obrigação básica de qualquer escritor, né? Escrever com coerência. Mas tem que ter mais elementos, e aqui é muito pouco. Principalmente se é um leitor que viu muita história policial, já esbarrou com essa situação muitas vezes. Claro, com vários desdobramentos muito melhores. Porque sim, o que acontece aqui, depois da fuga, é algo meio corriqueiro. Então, para esse conto aqui, La Susanita parece que está de bom tamanho atribuir apenas 2,5 asteriscos. Talvez daqui a um tempo eu ainda lembre, pelo menos, que dei uma nota baixa para esse texto. Bom, é isso. Amanhã mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mandato de Livros cresça mais um pouco. E até mais.